Olá, povo de Deus, primeiro domingo da quaresma, 9 de março de 2025. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 26, de 4 a 10, Romanos 10, de 8 a 13, Lucas 4, de 1 a 13. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura servidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu nossa opressão, a nossa miséria, a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocar os frutos diante do Senhor, teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Fidelidade à aliança realizada entre Deus e o povo de Israel é um tema de suma importância no livro do Deuteronômio. Para isso é fundamental também ativar a memória histórica. Religião e história se interrelacionam intrinsecamente. Porém, facilmente o povo se esquecia dos compromissos assumidos. Daí a pertinência do livro do Deuteronômio, que faz emergir na consciência de povo liberto da escravidão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido. Temos hoje, neste pequeno texto de Deuteronômio, uma síntese perfeita e oportuna para que todo israelita se lembrasse dos principais feitos de sua vida de povo. O que tinha de ressoar na consciência do povo hebreu é dito de maneira objetiva: meu pai era um arameu errante. Respeito aos ancestrais faz parte de um povo que tem consciência de sua história. Romanos 10, 8 a 13. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo deixa claro que deve haver acordo entre a boca e o coração, ou seja, a fé deve brotar do interior, pois do contrário, a pessoa é só tagarela e não uma verdadeira seguidora de Jesus. Por isso, o apóstolo acentua que é preciso, com a boca, confessar Jesus como Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Quem assim o fizer supera todas as barreiras e preconceitos de classe social, gênero, raça, pois a salvação é universal. Lucas 4, de 1 a 3. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. Depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão.
Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O primeiro domingo da Quaresma é conhecido como Domingo das Tentações, pois esse texto, de maneira diferente, está presente nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Marcos é bem sucinto, mas Mateus e Lucas têm narrativas cheias de detalhes que os diferenciam. Podemos dizer que um dos detalhes mais marcantes de Lucas é colocar a terceira tentação em Jerusalém, pois a capital era o cenário mais exato dentro da perspectiva de Lucas para que Jesus sofresse a tentação. Porém, tanto Mateus quanto Lucas relatam o espaço do deserto, os 40 dias e o jejum. É bastante comum relacionar tudo isso com a experiência da caminhada de 40 anos do povo de Israel pelo deserto. Porém, o povo cedeu à tentação e cometeu o pecado da idolatria. Jesus, o novo Israel, resistiu a todas as tentações. Sinteticamente, os evangelhos apresentam 3 tentações: transformar pedras em pão para aliviar a fome, pular do templo e receber poder terreno em troca da adoração ao diabo, e idolatrar o diabo em troca de todos os reinos do mundo. A primeira tentação, capítulo 4, versículos de 3 a 4, representa soluções individuais, imediatistas e milagreiras dos problemas do povo, como da fome. Frente a ela, Jesus respondeu: não se vive somente de pão, deixando claro que o horizonte tem de ser maior e que o pão virá como consequência da fidelidade ao projeto de Deus. A segunda tentação, capítulo, versículos de 5 a 8, expressa a sedução dos pactos com os poderosos para ter poder, solução que parece encurtar os caminhos para resolver os enormes problemas, mas cobram muito caro por isso, pois fazer aliança com os poderosos acaba nos deixando de rabo preso com eles, matando assim a profecia. Jesus novamente faz seu discernimento com base na Escritura. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. A terceira tentação, capítulo 4, versículos de 9 a 12, pode representar uma religiosidade ingênua e irresponsável. Jogar-se do pináculo do templo na confiança de que Deus vai colocar a mão por baixo. Jesus rebate firmemente com outra parte da Escritura: não porás à prova o Senhor teu Deus. Jesus não abre mão de sua missão, não cede às tentações do diabo. Caminha decidido ao ponto alto de seu compromisso, a cruz.
Lembremos-nos de que nosso texto não diz que o diabo se deu por vencido pela resistência de Jesus. Diz apenas que, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O tempo oportuno para o diabo se constitui de todos os momentos que nos tornamos vulneráveis e nos expomos livremente para novas tentações ao longo de nossa vida. Quaresma é o nosso deserto. Vençamos todas as tentações inspirados na vida e prática de Jesus. Um beijo no seu coração.